Salve, salve galera do canal Pod Bizu, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é Luiz Fernando Picazeves na área. A gente está aqui para primeiro aulão, né? Primeira aula aí da Polícia Penal do Espírito Santo. Então, estou gravando essa aula aqui. Já de antemão vou pedindo desculpa aí pela precariedade no momento. Eu ainda não estou com o estúdio, ainda não consegui ir para o estúdio lá, mas como já estamos com o editalzão aberto, o editalzão na praça, não podemos nos dar ao luxo de esperar o estúdio aí. Já vamos desenrolar com o que a gente tem na mão. Como diz o palestrante e filósofo Sérgio Cortella, faça o melhor com o que tem enquanto não tem condições melhor de fazer coisa melhor ainda. Então, bora lá. E também tem meu amigo e parceiro que vai ser aí de jornada, de projeto, Francisco. Ele costuma dizer muito: vai desistir na dificuldade? Jamais, né, pessoal? Então, bora lá. Sem mais delongas, iniciando aí, conteúdo que está no edital. A gente vai começar aí com o conceito e princípios. Princípios ele é bem vasto, viu, pessoal? O princípio ele tem muita coisa. Então eu elenquei aqui os que, com a minha experiência de concurso, são sempre os mais cobrados, que vem sempre um confrontando o outro. Então a gente vai falar um pouco sobre eles. E tem aqui o material que eu vou disponibilizar juntamente na plataforma aqui do YouTube para vocês aí. E também peço desculpas já também, caso aí surja algum som aí que eu tô gravando do celular e não consigo desativar as notificações. Então, algum momento aí pode aparecer um somzinho de mensagem chegando aí. Vai melhorar, em breve aí, nos próximos dias aí, estaremos com o estúdio aí gravando com a melhor qualidade. Mas a gente precisa iniciar, né, pessoal? Então vamos começar com o que temos em mãos. Então você já vai ter o material, vamos estudando por isso aqui. O importante é estudar e garantir essa vaga, beleza? São 600 vagas, salário de 3.700 e alguma coisa, mais R$600. Dá em torno aí de 4.000 e alguma coisa, 4.400 reais, quase 4.500, isso. Sempre é mais que o valor que está no edital. Então não tem desculpa. Bora pra cima desse edital aí. Bora começar? Então vamos lá. Direito penal, conceito. A conceituação material, ele é dividido em mais formas, mas eu separei esses dois conceitos que são os mais cobrados, que é o conceito material e formal. Conceito material, este ramo do direito das penas é responsável por analisar os comportamentos e condutas consideradas mais nocivos ao organismo social, atingindo seus valores mais fundamentais, por exemplo, a vida, a integridade física, a dignidade sexual. Então, essa é a parte do conceito material, que preza pela... É bem que o nome mesmo diz, pela matéria, pelo que o direito está tutelando, a sua vida, a integridade física da pessoa, né? E o conceito formal, ele já versa o seguinte: de direito penal refere ao sistema normativo que define as condutas de maneira tipificada no ordenamento legal, especificando no tipo penal os agentes da conduta e os comportamentos comissivos ou omissivos que qualificarão uma infração penal, descrevendo o tipo e combinando uma pena ou sanção, prisão, multa, restrição de direitos. O que vem a ser esse formal? Ela está formalizada, escrita. Não tem como eu falar que o direito penal, a lei, ou que um ato normativo, o que algo é proibido se ele não está descrito, não está formalizado, não está em algum diploma. Então, quando aqui fala aqui assim, ó, cadê aqui? Normativo que define condutas de maneira tipificada. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar ela grifada no material de vocês. Tipificada. Ficou uma bosta. Foda-se.
gente está no improviso mesmo. Está tipificada no ordenamento legal. Então tem que estar especificado, descrito lá, na lei de drogas lá, tráfico, ter, exportar, conter, todos aqueles verbos que tem lá, tem que estar lá. Se não tiver algum daqueles verbos não estiver lá e a pessoa que tiver com o material ilícito em mãos e não tiver tipificado lá, vai ser uma conduta atípica, não vai configurar o crime. Aí tem os comissivos, que é com a intenção, e os omissivos, que é por falta de ação. Um exemplo é você ver e fingiu que não viu. É mais ou menos um ato omissivo, que qualificará uma infração, descrevendo o tipo e culminando a pena. Então é matar alguém, reclusão de X a X tempo. Não recordo agora a pena, mas isso aí é bom, vou trazer essas penas para vocês. Não, depois eu olho. Então aqui essa tipificação está lá no Código Penal. Matar alguém, está tipificado, matar alguém é crime. Aí ele vem com a segunda parte, a sanção, a pena. Pena, reclusão, a pessoa vai ficar presa. Depois a gente vai entrar nisso daí, que é de 1 dia a 4 anos é um tipo de pena, de 4 a 6 é outro tipo, de 6 a 8 é outro tipo. Então aqui reclusão é 8 anos acima. Então a pessoa vai ficar presa, sem direito à liberdade provisória. Ela vai entrar já enjaulada, já caiu, já deu ruim. Então no crime de matar alguém, né, que é do artigo 121 do Código Penal. Então aí lá eu tenho a descrição, né, matar alguém, e a pena, reclusão, a sanção, reclusão, e a pena, que é de tanto a tanto tempo, beleza? E aí pode ser outras formas também, que aí pode ser multa, restrição de direitos, e elas são cumulativas, essas penas. Pode ser cumulativo, o cara pode pegar prisão e multa, prisão e restrição de direitos, ou só multa, ou só restrição de direitos. Vai depender do que o diploma na hora lá, o que a pessoa foi enquadrado lá, vai versar. Beleza? Os princípios que eu separei para nós aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio basilar de todos da Constituição. A nossa Constituição, a CF, ela é uma Constituição humanista. Então esse é o princípio basilar, é o alicerce, é o centro do tornado. Isso daqui não tem como ficar de fora. Isso daqui é questão certa de prova. Então o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípio da reserva legal, subprincípio da reserva legal são as analogias em bonum partem e malum partem, que eu também coloquei, e subprincípio também, vindo da reserva legal, da taxatividade. Aí temos o princípio da irretroatividade da lei penal, princípio da individualização das penas, princípio da culpabilidade, princípio da insignificância e o princípio da alteridade. Tem também o princípio da ofensividade ou lesividade, princípio da intervenção mínima e princípio da proporcionalidade. São esses os princípios, tem muito mais. Mas esse, com toda a bagagem que eu tenho de concurso, são os princípios que mais eu vi caindo em provas e em questões de concurso. Que logo em breve eu vou estar disponibilizando para vocês aí também algumas questões. A gente está treinando aí. Vou passar primeiro o conteúdo, depois a gente vai entrar com as questões aí, já na próxima semana ou na outra, na terceira semana aí. Essa semana vai ser de conteúdo, pauleira conteúdo, sem dó. Bora lá. Primeiro, princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no seu artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Pode-se dizer que é o centro gravitacional de todo o ordenamento jurídico brasileiro, que eu disse, a Constituição
Federal de 88, ela é uma Constituição humanista. Então, o princípio da dignidade humana, ele está em tudo. Ele norteia praticamente todo o ordenamento jurídico na sua parte penal, processual penal. É ele, a dignidade da pessoa humana. Tendo por objetivo a garantia de uma vida digna, embora não possua um conceito objetivo delimitado. Visualiza-se a ideia de dignidade a partir da afirmação do filósofo alemão Immanuel Kant, fundador da filosofia crítica: as coisas possuem preço, enquanto os homens possuem dignidade. Então, hoje em dia está muito intrínseco isso, e a parte dos direitos humanos cai muito em cima disso daqui, principalmente para nós, policiais penais, para toda a polícia como um todo, mas para nós que tratamos do indivíduo que perde o seu direito de ir e vir, que é a sua liberdade, ele não perde os demais direitos, continua com os seus outros direitos, mas que perde o direito de ir e vir, que é um princípio também, então ele está intrinsecamente linkado a essa parte da dignidade da pessoa humana, porque ele perdeu, está privado da liberdade, mas direito à alimentação justa, vestuário, isso aí tudo ele está mantido. Então é um direito muito importante, é um princípio muito importante. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade está explícito, especificamente no artigo 5º da Constituição Federal de 88, onde se lê: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ademais, denota-se o grau de importância que possui para o direito penal. É disciplinado logo no artigo 1º do Código Penal, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, é um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Então a Constituição, ela norteia os demais direitos, os demais diplomas. Então o Código Penal foi lá, pegou esse trecho e colou, tornando então efetiva isso daí, o princípio da anterioridade da lei. No ordenamento jurídico pátrio, em matéria penal, a competência legislativa é privativa da União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Somente lei em sentido estrito, emanada do poder legislativo, pode criar tipos penais e cominar penas. Assim, veda-se a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, conforme disciplina o artigo 62 da Constituição. Então vamos fazer agora, vamos exemplificar isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então não tem como, vamos usar uns exemplos bem esdrúxulos aqui, mas que massifica. Vamos supor que, sei lá, jogar esse algodão na tela do computador é crime. A partir de agora. Vamos colocar aqui, ó. Ponto 1, vamos fazer uma linha do tempo aqui, traçar uma linha do tempo. Jogar o algodão até aqui não está tipificado. Então, enquanto eu estou aqui nesse lapso temporal aqui, eu posso jogar o algodão na tela do computador e não vai dar nada. Chegou aqui, é crime jogar o algodão na tela do computador. Então, daqui para frente, se eu jogar esse algodão na tela do computador, está tipificado. Tem uma lei versando: jogar algodão na tela do computador é crime. Então, aí bem aqui fala: não há crime sem lei anterior que defina. Não há crime sem lei anterior que defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Não tem nada aqui nesse momento. A partir desse momento aqui, gerou uma lei falando que é crime e determinou uma pena, acabou. Tornou-se punível a ação, a atitude do agente. Aí tá. Aí aqui também fala que
é privativo da União. Só a União, no seu poder legislativo, né, tem lá o quórum lá para votação dessa legislação, né? Vai ter um momento oportuno que vamos conversar sobre isso, que pode tratar sobre crimes. Então nunca vai existir uma medida provisória, uma emenda constitucional do presidente falando que certa conduta é crime. Isso não pode. Somente lei, somente a União, somente lei, somente o poder legislativo que pode versar sobre crimes e imputar penas. E temos também o princípio da reserva legal. Esta exige lei em sentido estrito para regular de certos assuntos. Já este não pode ser confundido com o princípio da legalidade. Então, o princípio da reserva legal, somente o que está escrito no diploma, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, é crime. Somente a lei pode falar o que é crime, o que é contravenção. Somente ela tem esse poder de versar. Já o princípio da legalidade, pois este é o sentido amplo para obrigar o particular ou vincular a administração pública. Então esse aqui norteia. Ele é uma base, ele é como se fosse falasse assim, ó, de forma bem simplória. É uma forma bem ampla de exemplificar isso. Da reserva legal. O que eu posso utilizar como exemplo? Trazendo aí para a seara do Código de Trânsito. Andar embriagado hoje é crime. Então, em sentido amplo, ele obriga o particular a andar de cinto de segurança. Porque se ele não consumir bebida alcoólica quando vai dirigir. Então ele está obrigando, tem esse princípio da legalidade que versa sobre consumir bebida alcoólica e dirigir é crime. Então está proibindo o particular de fazer essa ação. Caso não tivesse essa legislação, é aqui embaixo fala no seu exemplo. O particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Se não tivesse nada escrito, pode beber. Antigamente não versava, então não era crime, né? Então a pessoa bebia e já era. Já para a administração pública é diferente. Se não tiver escrito, não está vinculado. Então a administração pública fica inerte. Eu, como servidor público, eu hoje, quando estou fardado, eu sou o Estado do Pará. Então, para mim, não é tipo o que a lei fala que não está na lei é permitido. Negativo. Então, se a lei não versou sobre tal situação, eu tenho que ficar inerte. Eu só faço aquilo que a lei determina. Vamos tentar usar essa parte também. Vou usar exemplos simples, mas entendíveis, eu acredito. Trazendo para a minha realidade. Não tem nenhuma lei falando que cadeado, não tem nada versando que dentro do cárcere, cadeado é crime deixar o cadeado aberto. Mas também eu não posso deixá-lo por minha vontade. Tem que ter uma normativa, uma legislação falando que é para deixar aquele cadeado aberto. Ou, ao contrário, não tem nada falando que é proibido deixar o cadeado fechado. Mas para mim tem que ter uma normativa falando que todos os cadeados têm que estar fechados. Ou seja, para a administração pública sempre tem que ter um comando. Nunca é da cabeça da pessoa, do executor ali, do tutor do direito legal. Então é sempre para a administração pública tem que existir um comando. Tem que ter uma ordem, por uma norma, por uma lei. Aí por isso que está aqui, ó, exemplo. Para o particular, pode fazer tudo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer o que a lei determina. Aí são subprincípios, né, que eu havia dito.
em malam partem. A analogia em malam partem, aqui está em latim, eu acho que eu fiz umas 2 provas, só que cobrou o termo em latim, malam partem, bonam partem. É bom saber, para pelo menos ter aí, para não ser uma coisa estranha caso venha na prova. A analogia em malam partem é proibida no direito penal, pois viola o princípio da legalidade penal. A analogia só é admissível em direito penal em favor do réu, in bonam partem, não contra ele, in malam partem. A analogia em malam partem é aquela onde adota-se a lei prejudicial ao réu. Então vamos exemplificar isso daqui. Vamos supor, aqui a gente trata da retroatividade, ultratividade da lei também pode ser colocado aqui nesse exemplo. Vamos supor que o Joãozinho aqui cometeu um crime que tem pena de reclusão uma pena de detenção de 2 a 8 anos, de 2 a 6 anos, perdão. Vou colocar aqui, tá Joãozinho, uma pena de 2 a 6 anos. Tá? Aí chega aqui na frente, esse mesmo crime que ele cometeu aqui, passa a ter pena e ele vai terminar a pena dele aqui, passa a ter pena de 4 a 8 anos. Essa lei daqui, ela não pode retroagir para prejudicar o Joãozinho. Mas já, vamos colocar que o julgamento dele aqui fica melhor ainda. Ó, esse lapso temporal fica melhor para entender ainda. Aqui ele cometeu o crime. No momento da ação ou omissão que ele cometeu o crime. Aqui a pena era de 2 a 6 anos. Aqui é o julgamento dele. Aqui que ele vai pegar essa pena. Mas nesse lapso temporal aqui, enquanto está correndo o processo dele, foi votado lá e a lei foi alterada. Passou de ser de 4 a 8 anos. Só que para o julgamento, no momento da ação ou omissão do agente infrator, no caso o Joãozinho aqui, foi aqui. Então essa lei, esse tempo aqui, ele vai ultragir, vai vir para cá para ser aplicado. Lembra, nunca em malefício, sempre em benefício, mesmo que tenha uma lei nova. Aí se for o contrário, Luiz Fernando, se for o contrário, vamos lá. Se for o contrário, apaga. Aqui eu não improvisei, mas funciona. Faz o simples que dá certo. O mesmo Joãozinho, cadê? Vamos colocar aqui. Joãozinho. Vamos colocar aqui. Aqui ele cometeu o crime, né? O Joãozinho. A minha parte de desenhista é fera. Cadê? O Joãozinho tem que ter uma espada samurai. Ele matou com uma espada. Aqui ele cometeu o crime. Aqui a pena, vamos colocar aí que era de ser de 8 a 20 anos. Aqui é o julgamento do Joãozinho. Opa, cadê? Aqui é o julgamento do Joãozinho. E aqui, nesse lapso temporal, esse mesmo crime, a pena ela foi reduzida. Ela passou de ser... Aqui é um crime de reclusão, né? Por ser 8 anos, reclusão. E aqui a pena ela passa a ser de 2 a 4 anos. Detenção. Então, essa nova lei aqui foi o momento da ação ou omissão. Essa lei é que tem que ser aplicada ao Joãozinho, em regra. Essa lei tem que ser aplicada. Mas aqui no momento do julgamento, o magistrado vai pegar essa lei que beneficia em bonam parte, trazer ela para cá, para o momento do crime do Joãozinho. E vai aplicar ela. Ele vai pegar uma pena de 2 a 4 anos. Aí a dosimetria o magistrado faz lá, se ele é um réu primário, se tem antecedentes ou não.
e já não é mais de reclusão, então ele vai ter detenção. Pode começar a cumprir aí no semiaberto ou no aberto, dependendo da situação do caso concreto. Beleza? Espero ter ficado bem exemplificado para vocês aí. Ultratividade e retroatividade de lei não tem muito segredo não. É mais ou menos isso. A taxatividade de lei penal também é outro subprincípio, que determina que o legislador tem o dever de delinear com clareza os elementos fundantes do tipo de injusto apresentado. Então ele tem que especificar lá, tá, ele foi preso por isso, porque ele estava com uma arma de fogo, cometeu o crime X contra o fulano Y, na situação em que estava com dolo ou culpa, ou seja, ele teve a intenção de cometer esse crime, então ele tem que desmiuçar tudinho, ser bem claro para poder aplicar a lei. Não pode simplesmente, eu acho que foi isso, ou porque ele estava com uma arma de fogo, ele fez isso. Não, ele tem que exemplificar, colocar lá nos autos, no caso, no julgado, o motivo de estar tomando aquela decisão e por que está colocando aquela pena. Aí que a gente vai falar sobre o princípio da irretroatividade, que eu já exemplifiquei lá. O princípio da irretroatividade da lei penal brasileira é uma das mais importantes garantias jurídicas fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Tal princípio estabelece que as leis penais brasileiras não podem retroagir, ou seja, elas não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes da sua vigência. Em regra, só que naquele caso que eu exemplifiquei para vocês, que depois surgiu uma lei que beneficiava o Joãozinho, ela volta. Então, ela vai ser uma lei benéfica para o infrator, então ela retorna. Essa é a exceção. Então, aqui, o princípio da irretroatividade é decorrente do princípio da segurança jurídica, o qual estabelece que as leis devem ser claras, previsíveis, de modo a garantir a estabilidade das relações jurídicas e proteção dos direitos dos cidadãos. Assim, a aplicação de uma lei penal a fatos ocorridos no passado violaria o direito à segurança jurídica, uma vez que os indivíduos não teriam como prever as consequências de seus atos. Aqui o ordenamento jurídico ele versa mais ou menos o seguinte: que o cara, quando comete um crime, ele sabe que ele vai pegar de tanto a tanto de pena. Mas se lá na frente ela aumenta e antes do julgamento dele coloca, ele fala, se eu soubesse que a pena ia ser maior, eu não tinha feito o crime, até parece, né? Mas é mais ou menos isso que o ordenamento jurídico dos juristas aí entende e colocou. Cadê aqui? Onde paramos aqui, né? Além. Além disso, a aplicação retroativa de uma lei penal seria contrária ao princípio da legalidade, que estabelece que ninguém pode ser punido senão em virtude